Igor, fala pra nós do seu personagem ser tão sombrio, enquanto a gente mostra as imagens. Tá bom. O Sertão Sombrio, ele foi pensado para poder ser um personagem que representasse o Nordeste, né? Um personagem tipicamente nordestino, com uma cultura bastante específica, né? Então, eu criei esse personagem, o nome dele é Severino Severo Silva, o Sertão Sombrio. São 5 iniciais dobradas aí. E eu pensei, né, que ele seria filho, seria um antepassado de um cangaceiro, seria um antepassado do Corisco, sendo que ele não sabe disso. O Corisco seria o, ele seria neto do filho bastardo de Corisco. Se você já assistiu o filme, eu assisti um filme chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol. Vou dar um spoiler desse filme agora, certo? Quando eu fizer, ó, spoiler. Quando eu fizer de novo assim, acabou o spoiler. Então o spoiler é o seguinte: no final do filme, uma parte do filme, Corisco invade uma fazenda com seu bando e era um casal recém-casado. E ele estuprou, né, uma mulher, essa mulher recém-casada, e fez o marido assistir e depois matou o cara. E eu achei absurdo aquilo, né? Então, quando eu vi isso, eu pensei, pô, o filho desse estupro vai ser o avô, né, do meu personagem. Porque aí, nessa questão do avô, entra um link com uma música minha, uma banda que eu estou construindo com meus amigos. Um country, depois eu falo sobre isso. Legal. Então, o Severino Severo Silva, ele não sabe que tem esse antepassado, certo? Ele apenas herdou do pai dele o maior campo de petróleo do Nordeste, um dos maiores do Brasil, certo? E a empresa chamada Indústrias Mar Negro. Porque quando eu pensei nisso, pensei no Severino Severo Silva, eu pensei que aí, quando eu precisava de um personagem rico, um Bruce Wayne da vida, né, um Tony Stark, um Arrow, enfim, alguém que banque a parada quando for necessário, para justificar os gastos, né? E aí eu pensei nesse cara, né? Ele ser o cara foda. Ele é um coroa, ele tem quase 50 anos, né? Ele tem uma família, ele tem 2 filhas. A esposa dele, eu ainda não sei o título, mas ela é ou condessa ou baronesa, certo? Da Escandinávia. Ele foi buscar a mulher dele longe. Ele é um cara que nasceu ali no sertão, é um cara que é bilionário e é um cara que ele tem uma grande facilidade com línguas, ele é poliglota. Então, ele explorou o mundo, certo? Então ele buscou treinamento nas Farc, certo? Nas Farc, aquela parada terrorista que tem aqui na Colômbia, né? Revolucionária, né? Vamos chamar de terrorista não, porque o que é o terrorismo, né? Se você assistir Homeland, você vai dar um bug na cabeça para entender o que é terrorismo. Então, as forças revolucionárias da Colômbia, ele treinou lá e ele também fez, enfim, alguns treinamentos fora aí, né, em Israel e tal. Ele é muito bom de facão, né, ele mexe com facas, lida muito bem com facas. Aquela faca do Silat, que é curva, certo? Ele mexe muito bem com aquilo. Na última ilustração que eu fiz, ele tá com um facão e com essa faca do Silat, que eu não sei o nome ainda, mas que eu acho foda. E aí, ele surgiu com essa intenção, entendeu? Eu precisava de alguém que representasse fisicamente o Nordeste. Ele é um cara sertanejo. Ele é um cara que tem essa cultura sertaneja. Ah, uma coisa muito interessante sobre Severino Severo Silva. Eu tava pensando, né? Pô, herói de máscara, esse tipo de coisa. Eu falei, qual vai ser, né, o visual desse cara? E na época eu tava com cabelo grande, né? Com barbicha. Agora eu tô com cabelo cortado. Mas na época eu tava com cabelo grande e tava com a barba grande. E eu pensei, cara, esse personagem,
Ele é um cara careca, cabeça raspada, certo? De bigode. Mas a máscara dele de luta é uma máscara de rosto, né? Quando ele vai pro combate, ele usa uma máscara de rosto que é um cabeludo de barba. Entendeu? Legal. Então ele não tem uma máscara, né, que parece uma máscara. A máscara dele é um rosto normal, né, diferente do dele, sendo que com cabelo grande e com barbicha. E quando ele tá na vida normal dele, ele tira a máscara e show. E esse é o Severino Severo Silva. Ele é pai de 2 filhas, casado com a baronesa ou a condessa da como é, rapaz? Escandinávia, né? De algum país da Escandinávia, que eu ainda não defini isso. Ele foi catar longe a mulher, né? E ela adora vir pro sertão. Quando ele vem pro Brasil, ela adora, ela se esbalda. A mulher parece um cristal passando assim. Os sertanejos ficam, né? Abasbacados com a mulher e tal. E tem algumas coisas, eu vou adiantar, uma coisa que eu acho engraçado, né? Que eu ainda vou escrever isso, mas que fique registrado. O Severino Severo Silva, ele é um cara muito humilde. Entendeu? Então, quando ele volta para a terra dele, ele não volta com pompa. Ele volta simples. Entendeu? Ele bota uma roupa simples e vai para o bar tomar cachaça com os caras, entendeu? E as pessoas contam causos sobre ele. Então, quando o Severino Severo Silva vem na cidade, o padre faz uma missa, entendeu? Para receber o Severino Severo Silva. Porque ele é um cara que cuida da cidade dele, é um cara que investe, entendeu? Que dá boas condições para as escolas, que tem projetos sociais, né? Ele é um cara que vai ser julgado como rico, como macho escroto, como isso, um bocado de coisa, né? E ele vai dizer, eu não ligo que você me chama disso, você pode me chamar do que você quiser, mas eu contribuo para a sua instituição bancar para você estar aqui me xingando, então fica à vontade. Então, assim, as pessoas contam causos como ele, do tipo, um exemplo, nossa, sabe o Severino Severo Silva? Seu Severo, ele é um homem muito bom, né? O homem é tão bom que é sortudo. Um dia ele estava aqui no bar, tomando uma pinga com a gente, veio um sujeito dar um tiro nele. O sujeito deu o tiro, foi na hora que ele se abaixou para poder tomar o gole, a bala ricocheteou e voltou no sujeito. Pense no homem de sorte. Então, sempre nas histórias dele, eu quero colocar essa visão das pessoas sobre ele, tá ligado? Muito legal. Eu quero que ele seja, como é que eu posso dizer? Eu quero trabalhar, porque eu estava pensando em história de origem, e a história de origem sempre conta o ponto de vista do personagem, né? Do que ele viveu. Mas eu quero colocar ele sendo dito. Eu quero que as pessoas digam que ele é. O que ele é, quem ele é. Não ele. Entendeu? Ele não afirma nada. Ele só vai. A fantasma. A fantasma, ela é de um futuro muito distante. Ela é uma mulher de aparência élfica, né? Eu assisti o seriado Vikings. Eu gosto muito daquele seriado, gosto muito daquela coisa toda lá. E eu gosto muito da Torvi, né? Apesar da Lagertha ser a deusa suprema de todos os seriados, a ex-mulher do Ragnar, aquele cara que não foi muito inteligente. Mas ela tem uma amiga chamada Torvi. E a Torvi, ela é muito especial. Quando eu fui fazer a fantasma, eu pensei na Torvi. Nessa época eu tinha acabado de estava assistindo muito Flash na hora do almoço com meu filho, meus meninos e tal. Era o programa do almoço, o Flash. Aí eu, velho, todo mundo tem um velocista, eu quero ter também, vou criar um velocista. Aí eu fui e criei a fantasma. Ela é uma mulher de um futuro muito distante, né? E de alguma forma ela tem ligação com algum velocista muito famoso. A gente não sabe ainda se o raio que engravidou a mãe dela no futuro era vermelho ou se era azul. Se era o Flash ou se era o Mercúrio. A gente não sabe. Entendeu? Essa aí tá para a empresa que quiser comprar os direitos dela, a gente negocia. Mas tá aberta aí a vaga de pai. E aí, o que acontece? Ela volta, né, para essa época, porque tem coisas acontecendo que ela vai tentar resolver, né, evitando que aconteça. Sendo que, assim, a peculiaridade da fantasma
É porque, ao contrário dos velocistas, na sua maioria, que só corre e faz as coisas rápido, né? E pode se relacionar com seu tempo, ela não pode se relacionar no tempo diferente do dela. Porque ela sabe que qualquer modificação, qualquer relação que ela faça, vai modificar a história. Então, quando ela está em outro tempo diferente do dela, ela está meio que vibrando, meio que... Enfim, por isso que ela é chamada de fantasma. Porque ela nunca tira a máscara, né, para se relacionar com as pessoas, nem tampouco pode ter uma relação com elas. Então, na história que eu escrevi para ela, que ela interage com os aliados, ela não fala com ninguém. Aparece um buraco de minhoca lá, um vendaval no lugar que ela aparece, certo? Ela vai, coloca um pendrive no computador do Severino e desaparece. E o Logos é o nerd da cadeira lá, o menino que auxilia o Severino Severo Silva. Ele abre lá a coisa e tá as informações que são necessárias. Então ela ajuda a solucionar os problemas que ela tem sem uma interação direta, entendeu? Para evitar justamente essa modificação. Então ela ajuda os aliados, mas ela não pode se relacionar. Isso era um problema. Porque ela tá tanto indo e voltando do tempo para poder resolver esses problemas. Sem se relacionar com ninguém, ela tá em crise, cara, né? Porque você vê as pessoas tendo isso, sendo felizes, né? Ajudando ela, mas ela não pode gozar disso. Ela não pode, entendeu? Quando ela volta pro tempo dela, tá uma beleza. Mas pra aquele tempo dela tá uma beleza, ninguém sabe o que ela faz, tá ligado? Ninguém sabe qual o sacrifício dela. Aí ela tem a aparência élfica, ela tem as orelhinhas pontudas, né? Como tem aí, o nome dela de pessoa é Luz. E ela tem essa roupa branca. Ah, e uma personagem que me inspirou muito pra fazer a fantasma como ela é uma personagem que eu não lembro o nome, mas é dos Wildcats, que ela é um computador prateado em forma de mulher, que fica meio que vibrando. Você lembra disso? É careca. Sim. Eu achava muito massa aquilo ali, bicho. Pô, velho, né? Muito legal. Terremoto é o seguinte. Eu gosto muito de música extrema. Uns chamam de metal, heavy metal. É isso tudo, né? É metal, é heavy metal, é death metal, é black metal, é dark, doom. Os metais mais extremos eu gosto muito. E assim, exceto pela aparência, né? Eu nunca vi nenhum personagem que remetesse a essa atmosfera, né, do heavy metal, do black, do death metal. Eu gosto muito de uma banda nórdica chamada Dimborg, né? Que é uma banda que faz um black metal sinfônico, que é incrível. Entre outras, November's Doom, que é outra banda foda. Então, nessa de curtir metal, no November's Doom tem o vocalista chamado Paul Kerr. Ele é um cara gordo, né? Ele fez uma operação e tal e emagreceu, mas ele era um cara bem gordão, assim, com cabelo liso, sabe? Aquele cara típico, né? Metaleiro ali, raiz. Eu gosto muito, cara. Gosto muito do November's Doom. E ele tem uns clipes que são muito tristes. Então tem duas músicas dele, Autumn Reflection, que fala sobre uma menina chamada Autumn. E a outra música que eu vou ficar devendo o nome, que ele divide o palco com a Neck Van Gensberg, que é uma menina também que canta pra caramba. Que eu adoro a voz dela. Então são clipes que contam uma história parecida, que é sobre um pai que perde uma filha, ou um filho. Então, esses clipes me tomaram, assim, eu falei, caramba, esse cara, velho, se isso é verdade, esse cara é muito triste, velho, ele perdeu duas filhas, cara. Quer dizer, ele fala a mesma história, né, sobre perda de um filho, em duas músicas. Aí eu fui pesquisar, não, ele não perdeu ninguém, é só uma música, ainda bem, né. Sendo que aí eu crio um personagem chamado Terremoto, que o poder dele
é um poder semelhante a esse da Canário Negro, né? Do Sonoro, dos Invictus. É o poder vocal, né? Sendo que é o seguinte, a história dele, ele é um metaleiro, né? Um vocalista de banda de metal que passou por uma situação muito difícil. Ele era vocalista de uma banda chamada The Dark Blood, né? E a banda, a filha dele estava começando no mundo do metal. E ela ia ter uma apresentação no mesmo dia que ele. Ele ia se apresentar num local e ela em outro. Eles combinaram, né? Quando acabasse a apresentação dele, ele corria para lá para assistir a apresentação dela e aí e ficar com ela, né? Prestigiar a filha e tal. Sabe o que aconteceu? Como um metaleiro merda que ele era, ele, ao invés de terminar a apresentação dele e ver a da filha e curtir lá, não. Quando acabou a apresentação dele, ele foi tomar uma com os amigos, né? E comemorar e tal. E depois, a menina já vai fazer 18 anos já, pô. Tudo bem. Sendo que aí, nessa noite, a menina não estava com o pai, estava com os amigos. E ela teve uma overdose, tá ligado? Tipo, ela não tinha experiência com drogas, mas ela foi usar drogas, usou demais e morreu. Foi uma overdose e quando isso aconteceu, ela morreu, né, velho? E foi um suicídio, né? Foi um suicídio sem querer. Esse é complicado. Verdade. Então com esse suicídio sem querer, o Ian, né? O nome dele é Ian. Ian Machado. O Ian ficou em depressão. Sentindo culpado, né? Porque se ele não tivesse ficado curtindo com os caras e tivesse ido buscar a filha, talvez ela não tivesse sofrido isso. Então quando ele entra nessa depressão, ele passa 3 anos off. A banda segue em frente, a The Dark Blood, continua sem ele, arruma outro vocalista, e ele, depois de 3 anos, volta. Quando ele volta, o que acontece? Ele é contratado por uma banda de metal, mas essas bandas de gravadora, sabe? Que o cara é meio que um funcionário. E ele se sente mal, velho. Ele se sente mal. Porque ele não é o cara que ele era, sabe? Ele é só um vocalista contratado, tipo, um funcionário. E os caras tiram onda com ele, chamam ele de vovô e tal, porque ele já, né, é de outra geração e tal. Eu tive essa sensação quando eu vi o baterista do Pantera tocando numa banda aí um dia desse, numa banda dessas banda de metal de gravadora, sabe? E eu fiquei assim meio triste pelo cara, sabe? Porque o Pantera era uma banda que tinha espírito. E eu acho que a banda que ele tá agora, eu não vejo espírito nessa banda, eu vejo só gritaria e. Né? E eu senti que o Ian Machado, ele sente isso, não ele está agora. Sendo que aí o Ian tá lá fazendo o show dele, foda-se, eu tô aqui então, tô ganhando a vida. O que acontece? Ele vai se apresentar com uma banda nova. E nessa apresentação ele tem um estalo, né? Ele tem um gatilho que ele vê a filha. E quando ele vê a filha pedindo socorro, né? E queimando lá sei lá, no Vale do Suicídio, no inferno, uma coisa assim, a alma dela tá em agonia, ele surta. E o vocal dele, que já é aquele vocal assim, né? Tipo, roots, bloody roots. Vocal de... Ele surta, ele solta um grito desse, que cai o teto do galpão. O povo começa a morrer, com as coisas caindo, sabe? Vem um cara da banda dele, o que é que tá acontecendo ali? Vai pra lá! E o cara vaporiza e tal. Enfim, é um catástrofe, cara. O vocal do cara sai do controle e treme, quebra tudo, né? É o teto caindo, estruturas metálicas, o povo correndo, gritaria. Enfim, aí ele desaparece. Essa história, o que vai acontecer depois disso, ainda está sendo desenvolvido. Algumas coisas que eu quero dizer sobre isso. Ele provavelmente vai encontrar o Leme do Motorhead no inferno, certo? E vai ter que fazer um show lá.
A história é a seguinte: alguns senadores, né, alguns clérigos do inferno estão putos com o Leme, porque Lúcifer não quer mais trabalhar. Porque o show do Motorhead é muito bom, tá ligado? Então o Motorhead, o Leme tá fazendo show lá no inferno e o diabo tá cagando para as obrigações dele. Então os caras vão dizer, ó, seguinte, quer salvar sua filha? Né? Faz esse filho da puta parar. Porque a gente precisa de Lúcifer aqui, pô. É mais ou menos isso. Não exatamente assim. Mas, né, tem essa. É uma coisa muito séria, muito pesada, muito violenta. Vai ter um pouco de terror, né? Mas vai ter um pouquinho dessa tirada, né? Pra gente dar uma brincada também, porque, né? Que inferno seria esse se não tivesse uma risadinha de vez em quando? Verdade, muito interessante. Fala para nós agora do Judokan e da Vanessa. Ah, é o seguinte, então eu vou começar pela Vanessa. A Vanessa, ela é maravilhosa, né? Ela é aquela plus size. Ah, meu Deus. Então, eu gosto de mulheres assim, voluptuosas, né? Acho bonito e tal. E assim, eu tava, né? Pô, velho, tava fazendo curso de ciências sociais, aquela problematização e tal, padrões de beleza, né? E eu pensei, por que não uma personagem gorda, né? Por que não? Maravilhosamente gorda. Mas não foi isso, né? Foi depois. Eu pensei justamente, eu estava trabalhando, começando a trabalhar com tatuagem e já tinha feito aí o personagem metaleiro, né? Coisas que estão no nosso, a gente fala sobre o que está no nosso mundo, né? A gente fala sobre o que a gente gosta, a gente fala sobre o que nos rodeia, a gente fala sobre expor ideias que de alguma forma estão ligadas com a gente. Essa coisa toda de inferno e tal, pô, eu curto metal, velho. Metal só fala nisso, pô, né? Então, é, a, a Vanessa eu criei na tentativa de criar um personagem que fosse tatuador, né? Eu sou tatuador. Eu ia fazer um cara, na verdade. Eu falei, não, vou fazer uma mina. Uma mina gorda e linda. E eu fiz. Então é o seguinte, a história dela, ainda estou conversando com um amigo meu que está sendo o co-roteirista da história. A gente está bolando ainda. Mas é basicamente assim. Eu tenho uma música que conta a história de um jogador, viciado em jogo, certo? Que perde no jogo e para pagar a dívida, ele entrega a filha para o cafetão, para o chefe. Ele entrega a filha como dívida de jogo. Uma menina de 11 anos para ser prostituída. Ele entrega a filha, quando ele sai, ele é morto no beco. Nisso, né, estão lá os poderosos da cidade, senadores, delegados, né, deputados, enfim, gente poderosa, empresários, nesse grande cabaré chique, tomando seus uísque e tal. E a cafetina aparece lá com essa menina, né? E fala, ó, o seguinte, estamos aqui com a nossa estreante, né? Vamos começar os lances. E começa um leilão pela menina. Sendo que tem um cara na plateia que ele é o mestre das sombras. E ele libera de suas mãos umas sombras que vão até a menina e começam a sussurrar no ouvido dela, né? Para ela fazer algo. Sussurram e colocam na mão dela uma lâmina, certo? Ela consegue, né? Quando ela sai de lá, quando eu estava montando essa cena, eu lembrei muito da filha do Wolverine, né? A X-23, no filme do Logan, né? Enfim, cabeças rolam, o sangue mancha as paredes. Essa menina é tomada por uma força do Mestre das Sombras, que dá uma arma para ela e ela mata todo mundo. E consegue escapar.
essa menina, né, ganha a vida. Sim, o Mestre das Sombras, ele não fez isso por bondade. Ele não queria apenas salvar essa menina. Não. Ele queria as almas de todos aqueles que estavam presentes, que eram filhos da puta, né? E ainda mais, agora ele tem um contrato vitalício com a garota, né? Sendo que essa garota cresce, né? Tem uma filha e tal, beleza. Essa filha é a tatuadora. Essa filha é a Vanessa. Lá na frente, a Vanessa tatuando, vai desenvolvendo esses poderes porque ela tem no seu próprio sangue, né? Esse pacto. A mãe dela fez o pacto, né? Sem saber que era um pacto, mas fez um pacto. E a Vanessa herdou esse poder. E esse poder emana nas tatuagens. Então ela tem os poderes de controlar qualquer coisa que seja feita à tinta. Um exemplo, ela pode chegar numa... Ela tem uma tatuagem de uma mosca e ela faz com que essa mosquinha seja uma espiã. Ela, ela, Interessante. ela tem uma tatuagem no braço, por enquanto, porque aí nesse desenho ela só tem um dragão serpente, certo? Sendo que a jornada dela vai ser justamente uma jornada para vários locais diferentes, conseguindo tatuagens novas que ela possa usar. Além disso, ela pode tocar na sua tatuagem e saber sobre você. Saber quem é você, saber o que você sente, saber se você está bem, se você está mal, se você tem uma boa ou má intenção. Saber suas emoções e até influenciar as suas decisões a partir desse toque na tatuagem. Ela pode chegar numa parede, num paredão que tem um grafite, sabe, na rua, tocar nesse grafite e saber o que aconteceu ali, desde o momento que essa pintura foi feita. Então, são poderes absurdamente, né, não vou dizer infinitos, mas com infinitas possibilidades de uso. Eu fiquei muito feliz em criar essa personagem. O Lael, que é o meu amigo que tá trabalhando comigo nela e no Terremoto, ele me deu muitas ideias bacanas. A gente se compartilhou muitas ideias. Eu não sei se eu deveria ter adiantado tudo isso aí pra galera, mas é isso. Essa é a Vanessa. O nome dela é Vanessa Helena Freya. E Helena James é uma grande pintora moderna, né, da atualidade. Ela faz uns quadros maravilhosos. Eu achei que seria uma boa representação. E a Freya é uma das deusas nórdicas, que é a deusa da sensualidade, né? Enfim, ela tem tudo isso, né? Ela tem arte, tem sensualidade. É uma mulher muito poderosa e maravilhosa. E eu acho que um nome forte como esse caiu bem, né? Ficou E Vanessa, maravilhoso. cara. Vanessa ninguém esquece, cara. Muito legal. Ótima ideia, super criativo. E pra gente finalizar, você vai falar do Judokan e Beleza. vai falar de quando nós vamos ter esse quadrinho em mãos aí. Eu já tô louco pra ler esse quadrinho. Tá bom, o Judokan foi o seguinte. Acho que em 2016 eu tive a ideia de homenagear os personagens da Era de Ouro dos quadrinhos brasileiros. Porque como eu estava criando, né, eu fui pesquisar. Eu já conhecia, né? Quando eu fui pesquisar, eu me deparei com os Invictus de Rafael Tavares. Fiz várias fanarts dos Invictus, eu gostei muito deles, né? E o Rafael se mostrou um cara altamente massa, assim. Ele sabe motivar você para continuar fazendo as paradas. Conheci o Escorpião de Prata, do Eloy Pacheco, né? Depois fui conhecendo os outros personagens, Catalogador, né? E aí eu fui buscar os mais antigos. Aí já conhecia a Velta há muito tempo atrás. Eu tenho um HQ de 1988, de Deodato, de quando ele assinava Deodato Filho, não assinava Mike Deodato Borges ainda, que tem a Velta, né? A Velta com o Ninja, que é o personagem dele. E aí pesquisando isso, eu encontrei o Judoka. O Judoka da Ebal. E eu li a história
E é isso, cara, é aquela essência do Superman de Christopher Reeve. É aquele bom moço, né, que não machuca demais, não tem más intenções, né, não é traumatizado nem nada. E eu gostei muito, sabe? Apesar de ter alguns detalhes que me fazem um pouco, né, olhar com mais atenção para a história, mas eu gostei muito do judoca. Porque como artista marcial, né, cara? Você que é artista marcial, quando você vê uma representação de alguma arte marcial, você se empolga. Verdade. E o judô, eu acho que ele ainda faz parte de umas artes marciais que não foi deturpada assim por questões políticas e tal. O judô é o judô, só tem um judô e acabou, né? Não tem estilos de judô, milhões de escolas de judô, não. Tem a Kodokan no Japão, ela regula o judô no mundo e o judô é o judô e pronto. Então, é, eu fui fazer uma capa homenageando esses personagens antigos e ao mesmo tempo os heróis da Era de Ouro, né, dos heróis brasileiros, e ao mesmo tempo que fosse uma réplica de uma capa famosa. Então tem uma capa do Jim Lee que ele fez tanto para X-Men quanto para Liga da Justiça, onde você tem lá, né, a mesma configuração dos personagens. E eu substituí esses personagens. Eu fiz a capa com Capitão 7 e Hydro-Man, o Judokan no lugar do Colossus, né, do X-Men. No post original é o Colossus. Eu coloquei o Judokan. Aí tem o Flama, tem a Velta, o Raio Negro, o Milar e fazendo uma conexão com esses antigos, o Catalogador no lugar do Magneto e no lugar do Apocalipse. Né? Então quando eu fiz. Aí quando eu fui desenhar o Judokan, o Judoka, né? Quando eu fui desenhar o Judoka, eu não ia desenhar aquela lycra, né, velho? Eu não curto muito. Eu gosto das histórias, mas. Porra, velho, não vai ficar legal. Vou fazer uma versão trucada desse bicho. Aí fiz o Judokan gigante, assim, tipo um Colossus, né? Aí depois, eu gostei tanto, né, que eu falei, porra, velho, por que não criar, fazer um personagem a partir disso? Aí foi quando surgiu a ideia do Judokan. Então, eu criei o Judokan como uma homenagem ao judoca, sendo que ele ganhou a sua própria história e essa história dele está ligada com o judoca da Ebal, mesmo que não tenha nenhum tipo de acordo contratual nem nada, porque eu estou tentando fazer de uma forma que possa ficar clara que é uma homenagem, mas sem ficar dependente, né, dessa questão de direitos autorais do judoca. Porque eu tentei entrar em contato, mas eu não achei com facilidade, né? Não que eu queira facilidade, mas não é um contato muito fácil. Eu consegui os direitos para poder usar o Flama, né? O pessoal foi muito muito rápido para isso. Trocou uma ideia ali, falou: "Não, cara, faz aí, me manda uma ideia do roteiro, né? Eu que me comprometi. Eu falei, não, quando o roteiro estiver pronto, eu mando pra você, te mostro. Ele, não, beleza, pode usar o personagem. Então eu já consegui autorização para usar o Flama. Mas para usar o Judoka eu não consegui. Né? Então, assim, a história do Judokan começa com a história do Judoka. Você perguntou, né? Quando é que eu vou ter esses quadrinhos? Vou falar sobre isso agora. Aí a gente volta pro Judoka. É a seguinte, eu escrevi uma história onde o judoca da Ebal, o Carlos, o namorado da Lúcia, né, ele conseguiu aí desbaratar uma grande gangue lá, uma grande organização criminosa que estava crescendo nos anos 70, junto com alguns outros heróis, sendo que eles foram longe demais, mexeram com gente muito poderosa. E aí, aquela era de ouro, aquele herói bonzinho, que não usava colete à prova de balas, né, começou a ver os seus amigos, os outros encapuzados, morrer um a um, entendeu? O circo foi fechando. Ele mexeu com alguém muito grande e que estava disposto a matar heróis. Então os heróis começaram a sofrer uma represária muito grande. E aí o judoca, o Carlos, ele pegou a família dele,
entrou em contato com alguns conhecidos dele, alguns heróis do Brasil, de outros lugares do Brasil, através de outro personagem que eu vou colocar lá, que é ali qual é o nome dele, rapaz? É um cara que ele é tipo um investigador, né? E é um informante, o nome dele é informante. O informante fez os contatos e ele pegou e mandou Lúcia pra Paraíba, certo? Quem acolheu ela foi o Flama. E aí ele vai para a última missão dele, quando ele consegue fazer alguma coisa, mas ele vai ter um final inesperado, eu acho. É aí, certo? O que acontece? Acabou a era do judoca, tá desaparecido, tá morto, ninguém sabe, fugiu. Lúcia está na Paraíba desde 79 e ela mudou o nome dela. O nome dela agora é Laura. Né? Ela tem um dojo, mas não é de judô, é de aikido. Porque ela queria se afastar dessa coisa, né, de judô e tal. E aí, de alguma forma, ela vai conhecer o Daimon Guerra. O Daimon Guerra é o cara que vai se tornar o Judokan. Entendeu? O Muito Daimon Guerra legal. vai, o Daimon Guerra vai vir da missão de paz do Haiti. Ele é um ex-militar do exército, desiludido com a violência, com atrocidades de guerra. Larga as forças armadas, volta para a terra dele, para o Brasil, que é o Rio de Janeiro, sendo que a família dele não está mais lá, os pais dele estão na Paraíba. Ele vem para Paraíba. Aí, quem assistiu Street Fighter, a série Street Fight Victory da SBT, vai identificar a cena de como ele conhece é, o, o, o Flama, né? Como ele conhece o Flama. E Flama vai apresentar ele para Laura. Então você tem aí uma conexão, né? O Judoka Daibal, o Flama de Deodato Borges, né? Ali se juntando com a Lúcia, que agora é Laura, né? Se juntando para poder dar vida a esse novo herói. Então, o Daimon Guerra vai ser acolhido pela Laura, ela vai ver o potencial dele, vai perceber o brilho que ele tem. Ele é um cara que se guia muito pelo Budô, né, o caminho do guerreiro, né? Bushido. Ele é um Bushi, ele é um guerreiro. E eu quero também. E aí, e pelos princípios do budismo, né? A mãe dele e o pai dele são budistas. Então ele cresceu nesse lar. Apesar dele não ser religioso, mas os ensinamentos, os princípios estão ali, né? Ele não é um cara que vive rezando, mas ele sabe quem ele é e faz parte dele isso. Então um cara guiado pelo Budô, um Bushido, né? Guiado pelos princípios pacíficos do budismo, ele é esse herói bom, esse herói que acredita na paz, esse herói que acredita na justiça. Mas esse herói tem 2,7 m e quando ele dá uma mãozada em alguém, alguém vai para o hospital. Muito legal, sensacional. E para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo. Pode ser uma mensagem geral para a humanidade, como para os brasileiros, como para os quadrinistas, né, especificando, e dissesse depois que você falar a tua mensagem, qual é o personagem que você vai desenhar fazendo crossover com o Yehuda da Liga Rudamone. Bem, eu vou começar com a última. O personagem vai ser o guerreiro, certo? O Joia! Arturo, né? Pelo perfil acho que fica legal. A mensagem, cara, eu sou um cara muito novo para poder ensinar alguma coisa para alguém. Mas assim, eu acho que, sabe, tudo que a gente for fazer na vida, independente do que seja, desde que seja, né, alguma coisa legal, uma coisa boa, que você faça de coração. Faça o que você tem que fazer, é, sabe, coloque amor, coloque ternura no que você vai fazer. Não importa o que seja, certo?
E o mais importante, eu acho que é, né, reconheça de onde você veio para saber para onde você vai. Então, é, tenha bastante amor aos seus pais e ensine isso a seus filhos, porque essa coisa gira, certo? E eu sei que há muitas famílias que passam por dificuldades. Essa coisa desse amor idealizado, ele faz com que a gente conteste, né? Ah, eu não sou obrigado, né? Só porque é família, mas é muito além disso, sabe? Muito legal, sensacional. Eu conversei aqui com o Igor Carneiro, criador do Universo Aliados. Eu agradeço de coração por você ter aceito o convite para vir aqui no canal. Se inscreve, galera. Se você não é inscrito no Sabatina Geek ainda, se inscreve agora. Aproveita agora. Deixa o seu like aqui no vídeo, que ajuda muito a gente aí. Divulga esse vídeo para galera conhecer mais aí o trabalho do Igor, tá bom? E se inscreve no canal Liga Ruda Mônica também, que tá rolando o Brasileirão Crossover.